Os humanos não são as únicas criaturas que sabem se divertir. Alguns animais, em especial, mostram um senso de travessura que pode rivalizar até com as brincadeiras humanas mais engraçadas. Seja um companheiro de viagem inesperado ou uma cabra querendo mostrar suas habilidades de escalada, essas interações podem ser simplesmente hilárias. Prepare-se para alguns dos momentos mais selvagens e divertidos, já capturados em vídeo, onde os animais fazem suas próprias regras e, às vezes, até quebram as nossas. 25 vezes em que animais malignos brincaram com humanos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Orangotangos e os óculos de sol. Quando uma turista deixou cair seus óculos de sol dentro do recinto dos orangotangos no Tomen Safari, em Tissurua, ninguém esperava que os primatas soubessem o que fazer com eles. Mas um orangotango adulto, possivelmente se inspirando no comportamento humano, logo pegou os óculos e os usou como um acessório, com uma precisão impressionante. O orangotango colocou os óculos no rosto e começou a posar para a câmera, enquanto o filhote tentava participar da brincadeira, mas a mãe não deixou. Essa cena divertida mostra o quanto os orangotangos são observadores e inteligentes. Segundos apenas aos humanos em termos de inteligência, esses primatas são extremamente habilidosos em imitar comportamentos humanos, muitas vezes aprendendo apenas nos observando. O jeito como os orangotangos lidaram com os óculos de sol foi ao mesmo tempo cômico e impressionante, nos lembrando o quanto temos em comum com essas criaturas inteligentes. Número 2. Cana, o estorninho curioso. Os pássaros nem sempre são conhecidos por um comportamento afetuoso, mas às vezes sua curiosidade leva a interações surpreendentes com humanos. Veja Cana, o estorninho, que tinha uma fascinação peculiar pelos lábios de seu dono. Embora normalmente se presuma que as aves interajam com os humanos de maneira puramente curiosa, essa estorninho de estimação foi além, bicando os lábios do dono como se fascinada pelos apêndices estranhos que os humanos têm. Não era exatamente afeto, mas sim um tipo curioso de interesse. Pássaros como os estorninhos não entendem a função das partes do corpo humano do jeito que nós entendemos, e sua exploração dos nossos corpos pode parecer estranhamente carinhosa, mesmo que seja apenas a forma deles de tentar nos compreender. Esse comportamento destaca as maneiras curiosas com que os animais interagem com os humanos, tentando entender nossos comportamentos e características físicas, tudo enquanto mostram seu lado mais excêntrico. Número 3. Jessie, o papagaio boca suja. Os animais, especialmente os pássaros, são conhecidos por sua habilidade de imitar sons e frases, mas um papagaio chamado Jessie levou isso a outro nível. Quando Jessie ficou preso no telhado em 2018, ele se recusou a descer por 3 dias. Mas quando o corpo de bombeiros chegou para resgatá-lo, Jessie não demonstrou exatamente gratidão. Em vez disso, ela recebeu os bombeiros com uma expressão bem colorida. Mandou eles se lascarem. Essa papagaia boca suja provavelmente aprendeu o palavrão com seu dono durante algum momento de tensão. Mas Jessie não parou por aí com suas travessuras verbais. Quando o supervisor dos bombeiros sugeriu uma abordagem mais positiva, dizendo "Eu te amo", Jessie eventualmente repetiu a frase. Não demorou muito para que ela começasse a dizer "Eu te amo" por conta própria, transformando o resgate em uma inesperada história de amor. Essa troca hilária mostra que, embora os papagaios possam ser danadinhos com suas palavras, eles também podem formar conexões emocionais através do que dizem. Número 4. O cassowary que invadiu o piquenique. Nem todas as aves adotam uma abordagem sutil quando o assunto é interagir com humanos. Veja o caso do cassowary. Por exemplo, essa grande ave não voadora é conhecida por sua aparência impressionante e, às vezes, por suas tendências agressivas. Uma família australiana aprendeu isso da forma mais difícil quando um cassowary decidiu invadir o piquenique deles. A ave, aparentemente pouco impressionada com o clima pacífico do encontro, fez questão de se fazer notar da forma mais direta possível. Embora os cassowaries geralmente não sejam agressivos, eles podem ser perigosos se provocados e suas garras afiadas os tornam formidáveis. Felizmente, a família manteve a calma durante o encontro, mas essa experiência serve como um lembrete de que nem toda vida selvagem é tão dócil quanto parece.
Embora o cassowary não estivesse procurando encrenca, seu comportamento ousado mostra que alguns animais não se importam em interromper os planos humanos se isso significar conseguir um pedaço da ação. Número 5. A gaivota ladra de pizza. Embora pareça coisa de lenda, há um vídeo hilário circulando por aí que mostra uma gaivota descendo em um voo rasante para roubar uma pizza inteira. Por mais inacreditável que pareça, esse momento se tornou uma sensação viral. O golpe da gaivota, cronometrado com precisão, deixou a pessoa que estava comendo ao ar livre completamente atônita. No entanto, o vídeo mais tarde foi revelado como uma obra criativa de Robert Taupe, um talentoso editor de vídeo conhecido por seus vídeos falsos e bem-humorados. Meu Deus, quem comeu a pizza? Uau! Apesar do fato de essa cena em particular ter sido encenada, é fácil imaginar como uma gaivota poderia realmente conseguir esse feito, especialmente com a natureza oportunista dessas aves. Na verdade, há casos reais de gaivotas roubando comida de pessoas desavisadas, o que torna o ato não totalmente fora do reino do possível. Então, mesmo que esse vídeo específico seja ficção, ainda é um lembrete engraçado de como as gaivotas podem ser ousadas e furtivas quando o assunto é comida. Número 6. O golpe do sorvete das gaivotas. Se você já passou um dia na praia, provavelmente já se deparou com as famosas gaivotas, conhecidas por sua ousadia e comportamento furtivo. Essas aves aperfeiçoaram a arte de roubar comida bem debaixo do nosso nariz. Uma mulher aprendeu isso do jeito mais difícil enquanto saboreava um sorvete à beira-mar. Sem aviso, uma gaivota surgiu e roubou seu sorvete. A mulher só percebeu o furto quando alguém apontou o ladrão. Embora seja frustrante ser enganado por um pássaro, não dá para negar a habilidade das gaivotas. Afinal, roubar um lanche como sorvete em plena luz do dia exige precisão e furtividade. Mas essas aves não se contentam só com pequenos petiscos, há relatos de gaivotas levando embora itens muito maiores, incluindo pequenos animais de estimação como chihuahuas. Então, embora seja engraçado assistir, também percebemos que as gaivotas são criaturas astutas e adaptáveis, que não têm medo de pegar o que querem. Número 7. Marcus brutus, o peixe. Quando pensamos em travessuras no reino animal, os peixes provavelmente não são os primeiros que vêm à mente. Mas um peixe em particular, Marcus brutus, provou que até as menores criaturas podem surpreender com suas artimanhas. Quando sua dona tentou acariciá-lo, Marcus não gostou nada da ideia. Em vez de aceitar o gesto de forma graciosa, Marcus respondeu com um baita esguicho, como se dissesse: "Não preciso da sua afeição." A mulher, pega de surpresa, acabou completamente molhada. Embora os peixes normalmente não apresentem comportamentos tão complexos quanto alguns animais terrestres, seus instintos são aguçados e, nesse caso, Marcus deixou bem claro seu recado. Sua rejeição pode ter parecido um pequeno ato de rebeldia, mas mostrou quanta personalidade até os menores bichos podem ter, especialmente quando seu espaço pessoal é invadido. Número 8. As bombas d'água da beluga. As baleias beluga, assim como muitas criaturas marinhas, têm comportamentos brincalhões que parecem quase intencionais. No Ajiao Polar Ocean Park, na China, uma beluga em especial levou suas habilidades de esguichar água a outro nível. Quando uma criança pequena se inclinou sobre o vidro, a beluga fez o que sabe de melhor. Mandou um enorme jato de água direto na criança. Isso não parecia um ato aleatório. Foi como se a beluga tivesse decidido proporcionar ao garoto uma experiência 4D, com direito a um banho surpresa. Embora muitas belugas soltem bolhas e espirrem água por diversão, essa parecia ter tirado um prazer especial do momento. Quase deu a impressão de que a beluga tinha uma rixa pessoal com o menino ou, quem sabe, só achou que podia aprontar um pouco. As travessuras da beluga mostram o quão brincalhonas e, às vezes, sapecas essas criaturas dos oceanos podem ser quando estão no clima de entreter. Número 9. O cannonball travesso da baleia. As baleias são criaturas incrivelmente inteligentes, e estudos recentes mostram que parte dessa inteligência vem de células nervosas especiais chamadas neurônios fusiformes. Essas células geralmente são encontradas em cérebros de animais altamente inteligentes, como humanos e grandes primatas. Esses neurônios ajudam na resolução de problemas avançados e nas interações sociais.
mas a inteligência também pode se manifestar de formas brincalhonas e, às vezes, travessas. Veja o exemplo de uma baleia jubarte que fez um grande splash, literalmente, às custas de alguns turistas desavisados. Enquanto o barco levava os passageiros, essa baleia fez um verdadeiro cannonball ao lado deles, encharcando todo mundo no processo. O comportamento da baleia não parecia acidental, parecia intencional, como se a baleia estivesse se divertindo às custas dos turistas. Essa interação brincalhona demonstra as formas únicas como os animais podem combinar sua inteligência natural com um senso de humor, deixando a gente pensando se, às vezes, os animais gostam de fazer ondas, literalmente e figurativamente. Número 10. Exercício interrompido pelos cães. Se você já tentou fazer exercícios com um cachorro por perto, sabe que nem sempre é fácil completar a rotina. Um homem tentou seguir sua rotina de treino, mas seus cães tinham outros planos. Sempre que ele tentava fazer flexões no chão, os cães estavam lá, rondando em busca de atenção. Enquanto o homem se concentrava no exercício, os cachorros pareciam confusos com aquele comportamento estranho. Para eles, provavelmente parecia algum tipo de brincadeira esquisita da qual precisavam participar. Afinal, cães são animais de matilha e tudo o que seus humanos fazem vale a pena investigar. É só mais um motivo para tentar se exercitar quando o cão estiver distraído com outra coisa ou durante o passeio. Número 11. Sullivan e sua doença falsa. Alguns cães têm um talento especial para conseguir atenção extra, e Sullivan não é exceção. Esse cachorro fingiu de forma astuta uma tosse persistente para poder ficar em casa com seus donos. Os donos ficaram preocupados ao notar a tosse, mas após uma visita ao veterinário, descobriram que não havia nada fisicamente errado com ele. Na verdade, Sullivan havia aprendido que tossir de forma dramática fazia com que seus donos ficassem em casa, cuidando dele e dando toda a atenção. O esperto cãozinho conseguiu manipular a situação a seu favor. Não é incomum que os cães busquem atenção extra, e o caso de Sullivan mostra o quão inteligentes eles podem ser quando o objetivo é conseguir o que querem. As coisas que os pets fazem por um pouco de amor e carinho nunca deixam de surpreender. Número 12. Jack e o incidente com o Baileys. Às vezes os animais se metem em confusão por pura curiosidade ou, como nesse caso, por um pequeno excesso. Veja Jack, o cachorro que se meteu em uma enrascada depois de encontrar uma garrafa de Baileys Irish Cream. Ele conseguiu abrir a tampa e beber a garrafa inteira, deixando sua dona completamente sem acreditar no que via ao chegar em casa. A garrafa vazia era o sinal claro de que Jack havia aprontado. Mas o mais surpreendente foi a ressaca que Jack parecia estar enfrentando no dia seguinte. A dona ficou preocupada, mas depois de uma rápida visita ao veterinário, descobriu que Jack ficaria bem só um pouco de ressaca em anos de cachorro. Em idade canina, Jack provavelmente já tinha mais de 21 anos, então talvez só quisesse participar das festividades. No fim, deu tudo certo, mas fica o lembrete de que os animais, assim como os humanos, às vezes tomam decisões das quais se arrependem depois, seja com petiscos ou com álcool. Número 13. As travessuras de Chrome com a lata de lixo. Falando em animais que se metem em confusão, temos o Chrome, o cavalo de rosto super expressivo. Chrome foi deixado sozinho por apenas um instante e, quando sua dona voltou, foi recebida por uma mistura familiar de orgulho e vergonha. Chrome havia conseguido, de alguma forma, ficar preso dentro de uma lata de lixo e sua expressão dizia tudo. Esse cavalo deu um pequeno passo em falso que acabou se transformando em uma grande bagunça não intencional. É engraçado como os animais, não importa o tamanho, conseguem se colocar em situações que nos fazem rir. E nesse caso, dava para ver que Chrome estava se sentindo ao mesmo tempo culpado e orgulhoso de suas travessuras. Ele provavelmente nem percebeu o problema que estava causando, mas há algo muito cativante em ver os animais aprontando, mesmo quando é totalmente sem querer. Mas nem todas as travessuras dos bichos são tão inofensivas, especialmente quando envolvem um pouco de exagero. Número 14. Tasha e suas aventuras de esconde-esconde. O esconde-esconde é um jogo clássico, mas alguns cachorros não entendem bem o conceito. Pegue Tasha, por exemplo, que é grande fã do jogo, mas ainda não descobriu como jogar. Na verdade, as habilidades de esconde-esconde de Tasha são mais sobre os donos a encontrarem do que o contrário. Em uma rodada típica do jogo, o dono de Tasha chama: Tasha, onde você está? Tasha, cadê você, Tasha?
apenas para perceber que Tasha está completamente alheia ao conceito de se esconder. Está claro que Tasha é entusiasmada, mas ainda está em processo de aprendizado. Por outro lado, alguns cães conseguem se meter em situações complicadas sem nem tentar. Um deles, por exemplo, acabou dentro de uma lata de lixo não porque estivesse tentando se esconder, mas porque achou que seria um ótimo acessório novo. O chapéu de lata de lixo virou seu item favorito e combinava perfeitamente com ele. É engraçado como os cachorros sempre parecem encontrar jeitos de se divertir, mesmo das formas mais inesperadas. Mas não podemos esquecer dos outros animais que também acabam se metendo em encrenca. Número 15. Instintos de tigre em ação. Os instintos predatórios que os gatos possuem ficam bem evidentes na vida selvagem e, às vezes, até em cativeiro. Um zoológico na Irlanda oferece uma visão de quão intensos esses instintos podem ser. Um dos tigres do zoológico, separado dos visitantes por vidro à prova de estilhaços, exibiu um comportamento clássico de caça quando um visitante virou as costas. Caçadores de emboscada por natureza, os tigres dependem do elemento surpresa para capturar suas presas. Essa estratégia ajuda a minimizar riscos e garantir uma morte rápida e eficiente. O tigre no zoológico provavelmente estava apenas brincando, mas o momento serve como um forte lembrete das habilidades letais que esses animais possuem. Pode ter sido uma interação brincalhona, mas a natureza predatória do tigre estava claramente evidente. E claro, graças ao vidro de segurança, pois se esse tigre estivesse caçando na natureza, é improvável que o visitante tivesse uma fuga tão sortuda. Esses animais majestosos, com seus instintos aguçados, são ao mesmo tempo belos e assustadores, mostrando a complexidade de seu comportamento natural. Número 16. O mestre da enganação. Gatos. Os gatos têm a fama de serem independentes, mas também podem ser surpreendentemente bons em fazer algumas enganações sérias. Pegue o exemplo da Loy. Uma mulher do Reino Unido chamada Leslie Southam ficou devastada ao encontrar seu gato deitado imóvel na rua, aparentemente sem vida. Mas, na verdade, Loy não estava morto, apenas interpretando um papel muito convincente. Ela era tão boa em fingir que Leslie precisou colocar cartazes pelo bairro para garantir a todos que Loy estava viva e bem. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Loy frequentemente encenava essa atuação digna de Oscar, deixando Leslie tendo que explicar para quem encontrava o gato sem vida. Mas a esperteza de Loy não parava por aí. No México, outro gato chamado Pixie levava uma vida dupla, com duas famílias que o alimentavam e o chamavam por nomes diferentes. Um dia, Pixie voltou para casa com uma coleira nova. Leslie, curiosa, colocou uma nota nela dizendo: "Meu nome é Pixie e acho que tenho duas casas." Quando Pixie voltou, havia outra nota anexada. Aqui ele se chama Huarache. Esse gato inteligente estava aplicando um verdadeiro golpe, conseguindo o dobro de comida e atenção ao manter as duas famílias no escuro. Isso nos lembra porque os gatos são tão habilidosos em ser sorrateiros, seu comportamento instintivo de caça os ajuda a ser curiosos, engenhosos e espertos. Número 17. Os perus que respondem a comandos. Quando o assunto são animais que respondem a comandos, poucos são tão impressionantes quanto os perus. Um deles conseguiu treinar um bando inteiro para cacarejar sob comando. Esse comportamento, conhecido como cacarejo de choque, é disparado quando os perus ouvem um barulho alto que os alerta de que pode haver perigo por perto. Tenho que ir. Embora a ideia de comandar um bando de perus pareça divertida, é melhor não testar isso com muita frequência, especialmente não antes do Dia de Ação de Graças. Essas aves se assustam facilmente e estressá-las é a última coisa que alguém gostaria de fazer. Ainda assim, testemunhar esse comportamento incomum dos animais é uma ótima lembrança de como eles podem ser responsivos ao ambiente ao redor. Número 18. A girafa e a cenoura. O Parque Safari Canaborei, na Tailândia, oferece um encontro próximo com girafas, permitindo que os visitantes as alimentem diretamente. Porém, apesar de eu gostar de uma boa interação com animais, não me vejo compartilhando uma cenoura com uma girafa. À moda da Bela e a Fera com uma girafa, essas criaturas podem ser gigantes gentis, mas seus pescoços longos e altura imponente tornam a experiência de comer ao seu lado um tanto quanto estranha.
É fofo, sim, mas não sei se estou preparado para um momento tão íntimo de compartilhamento de alimento. Ainda assim, é uma maneira fantástica dos visitantes se aproximarem de uma das criaturas mais graciosas e únicas do planeta. Número 19. O elefante faminto e o tuk-tuk. Falando em elefantes, nem todas as interações são tão adoráveis quanto a anterior. No Sri Lanka, um elefante faminto decidiu agir por conta própria, literalmente, ao invadir um tuk-tuk, veículo de 3 rodas, sem ninguém por perto, em busca de comida. Usando a tromba, o elefante vasculhou o veículo até virá-lo de cabeça para baixo na busca por petiscos. Felizmente, ninguém estava dentro do tuk-tuk na hora, mas os danos foram consideráveis. Esse momento engraçado, porém caótico, nos lembra o quão imprevisíveis os animais selvagens podem ser, especialmente quando o alimento está em jogo. Para quem planeja visitar elefantes na natureza, o melhor é manter uma distância segura e nunca subestimar sua força, especialmente quando estão com fome e irritados. Número 20. O elefante brincalhão. Os elefantes são conhecidos por sua inteligência, mas também têm um lado brincalhão impossível de ignorar. Em 2022, o repórter Alvin K. tentava fazer uma reportagem séria sobre as ameaças ambientais aos elefantes quando um elefante particularmente curioso decidiu interromper. Esse elefante usou sua tromba para empurrar suavemente o repórter, claramente querendo entrar na brincadeira. Esse momento captura perfeitamente a natureza brincalhona dos elefantes, que, como muitos outros animais inteligentes, demonstram curiosidade e afeto pelos humanos. Apesar da doçura da interação, é importante lembrar que elefantes selvagens podem ser imprevisíveis, especialmente em ambientes desconhecidos ou em situações específicas, como a época de acasalamento. Número 21. O gigante gentil. Ursos. Os ursos são frequentemente vistos como animais ferozes e intimidadoras, mas nem todos se encaixam nesse estereótipo. Na verdade, alguns ursos, especialmente aqueles criados em cativeiro, mostram um lado mais brincalhão e dócil. Jim Kolick, um especialista em ursos, trabalha com ursos órfãos no Orphaned Wildlife Center. Um de seus ursos, chamado Rocky, é conhecido por brincar um pouco com Jim, embora isso sempre aconteça com uma surpreendente dose de cuidado. Embora esses encontros sejam adoráveis, eles trazem riscos. Ursos selvagens, principalmente os que não foram criados por humanos, podem ser perigosos e imprevisíveis. Isso nos lembra que até mesmo os gigantes mais gentis carregam os instintos de seus ancestrais selvagens. Número 22. O porco-espinho no cabo de guerra. Os cachorros não são os únicos animais que gostam de uma boa disputa de cabo de guerra. Na verdade, os porquinhos-espinhos também são surpreendentemente bons nesse jogo. Com sua pequena, porém poderosa, pegada, essas criaturinhas conseguem se sair muito bem ao puxar cordas ou tecidos. Eles podem não ter a força dos animais maiores, mas sua tenacidade compensa isso totalmente. Ver um porco-espinho batalhando em um cabo de guerra pode ser uma das cenas mais fofas que você já viu. Demonstrações de determinação você verá. Apesar de sua aparência espinhosa, os porquinhos-espinhos podem ser uma força, e tanto quando o assunto é se divertir. Número 23. O cachorro skatista. Dizem que os cachorros são companheiros leais, mas alguns também são ferozmente protetores do seu território. É o caso de Scrappy-Doo, um cachorro que claramente leva seu papel de vigia do bairro muito a sério. Quando alguns skatistas tentaram passar por seu território, Scrappy não deixou barato. Ele ficou de guarda, latindo e não permitindo que os skatistas passassem. Embora ninguém tenha se machucado no encontro, está claro que esse cachorro não iria permitir que estranhos, sobre rodas, atrapalhassem seu bairro. É uma lembrança engraçada de que até os cães mais adoráveis têm seus limites, especialmente quando se trata de proteger seu território de possíveis invasores. Número 24. A cabra escaladora. Parece que as cabras nascem com o instinto natural de escalar. Na natureza, elas sobem em pedras e árvores para vigiar possíveis predadores. Mas uma cabrinha chamada Gizmo teve uma ideia um pouco diferente sobre onde escalar. Seu dono estava ocupado tentando consertar uma cerca, mas Gizmo tinha outros planos. Ele decidiu que o lugar perfeito para se acomodar era nas costas do dono. Apesar dos protestos do dono, Gizmo estava determinado a aproveitar a situação ao máximo.
As cabras são conhecidas pelo amor a lugares altos e, embora esse comportamento pareça fofo, é claro que o espírito brincalhão dessa cabra não seria impedido por um pequeno inconveniente humano. Essa interação mostra até onde os animais vão para transformar o mundo em seu playground, independente das circunstâncias. Número 25. O companheiro de viagem inesperado. Às vezes, os pets têm um jeito de mostrar sua presença mesmo quando menos esperamos. Veja a história de um casal do Texas que estava passando pelo aeroporto. Eles estavam se preparando para despachar suas malas quando perceberam que uma delas estava mais pesada do que o esperado. Depois de alguns ajustes rápidos, descobriram o motivo. Seu chihuahua, Ikki, havia se escondido dentro da mala enquanto eles não estavam olhando. Ela se aninhou dentro de uma bota e se acomodou para a viagem. Embora o casal não tivesse percebido que ela estava lá, um funcionário do aeroporto se ofereceu para cuidar da Ikki durante a semana. Mas fico me perguntando, se eles não sabiam onde ela estava, o que achavam que havia na mala? Eles tinham combinado que alguém cuidaria da casa enquanto estavam fora, mas certamente notariam a ausência do cãozinho, certo? Parece que algo não fecha. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!